E mais uma vez um abraço a todos. Somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Não param de chegar as reações sobre as recentes declarações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta ofensiva diplomática de Lula está a marcar a agenda internacional. O presidente brasileiro causou polémica ao afirmar que a Rússia e a Ucrânia são igualmente responsáveis pela guerra. Depois de ter criticado os Estados Unidos da América e a Europa por afirmar que promovem a continuação da guerra, ao invés de falarem em paz, o Luiz Inácio Lula da Silva propôs a criação de um grupo de países que possam fazer a mediação do conflito. É preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. Na segunda-feira, os porta-vozes dos Estados Unidos da América e da União Europeia criticaram Lula da Silva por dizer que os membros da NATO estão a ajudar a prolongar a guerra. O mais enfático foi o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, que acusou diretamente Lula da Silva de ecoar propaganda russa e chinesa sobre a guerra na Ucrânia sem ter parado para estudar os factos. O conselheiro de Lula da Silva para os assuntos internacionais, Celso Amorim, rejeitou as declarações do porta-voz da Casa Branca, considerando-as como absurdas. Nesta edição especial da DW África, tenho em direto a partir de São Paulo, sudeste do Brasil, o especialista em relações internacionais, Giovanni Del Prete. Giovanni, que é membro do movimento Brasil Popular. Del Prete, muito obrigado por se juntar a nós. A minha primeira questão é: o Ocidente tem razão quando critica o presidente do Brasil, ou Lula da Silva tem a razão em dizer que os Estados Unidos da América e a União Europeia é que estão a financiar a guerra na Ucrânia? Olha, Braima, seguramente as falas, as declarações do presidente Lula, elas guardam realidade, né? Tem diretamente o fato de que esses são os países que verdadeiramente estão financiando, enviando armas, né? Tendo toda uma ajuda do que é chamado humanitária, financeira e militar à Ucrânia. Considerando de janeiro do ano passado para esse ano, foram mais de 144 bilhões de euros enviados para a Ucrânia em forma de ajuda, e 90% desse valor, Estados Unidos e Europa são os principais apoiadores. Então, o que o presidente Lula chamou a atenção ali foi um fato da realidade, que eu acho que muitas vezes os países europeus, os Estados Unidos, não querem visibilizar tanto, né, essa dimensão. Mas o que de fato ocorre é uma realidade mesmo, é um fato histórico, enfim, da realidade, o que o presidente Lula afirmou. Mas tanto os Estados Unidos da América, bem como a União Europeia e também a NATO, eles dizem que apoiam um país agredido, neste caso a Ucrânia, que tem toda a legitimidade de autodefesa, o que lhe parece? É importante essas afirmações. E quando a gente olha todo o desenvolvimento, as causas, os responsáveis pela guerra na Ucrânia, a gente não pode olhar somente o momento da guerra em si, mas entender as razões da guerra, porque aqui tem uma dimensão fundamental que é o próprio expansão da OTAN, né? Mesmo com o fim da Guerra Fria, havia um acordo, né? Isso é um acordo público conhecido no comecinho dos anos 90, quando os Estados Unidos diz que não haveria mais uma expansão da OTAN. E o que houve, na verdade, depois disso, foi a violação desse acordo, e diferentes ondas de expansão da OTAN foram ocorrendo, inclusive hoje, uma expansão para outros territórios para além do Atlântico Norte, né? Aqui mesmo na América Latina, a Colômbia é um sócio global da OTAN, as Malvinas também, enfim, só para também dar essa dimensão de que a expansão da OTAN ela não se circunscreve somente à Europa, ela inclusive extrapola o território europeu. E isso, cada vez mais, e a cada nova expansão, há, na verdade, uma nova ameaça, enviando, então, um novo recado de, pelo menos, de provocação aos russos, que é o elemento que sempre ocorreu, né? A OTAN, historicamente, foi criada, né, no contexto da Guerra Fria com essa condição de fazer uma frente militar naquele tempo da Guerra Fria, da bipolaridade.
como ocorreu o fim da Guerra Fria e a OTAN não parou de se expandir, a provocação continuou. Então não tem como se explicar a guerra na Ucrânia hoje sem entender o expansionismo da OTAN e que dentro da Ucrânia também havia dois projetos, principalmente em 2014 houve internamente na Ucrânia o confronto entre dois projetos diferentes de Ucrânia. Uma que seria mais pró-Europa, né, e outra mais pró-Rússia. Então, esses elementos todos ajudam a explicar essa guerra na Ucrânia. E, portanto, esses 144 bilhões de euros que a gente comentou aqui, ele faz parte, na verdade, é só mais uma camada nessas nesse grande desenvolvimento do expansionismo da OTAN na região. Então, é muito curioso hoje os países europeus e Estados Unidos dizerem que eles estão, na verdade, defendendo, né, apoiando a Ucrânia no direito de defesa, quando, na verdade, eles criaram as condições para que essa guerra eclodisse. Então, a gente não pode descontextualizar o que está acontecendo hoje com os aspectos históricos, porque, assim como você fez na primeira pergunta, isso é um fato da realidade. A gente não pode analisar toda essa situação sem entender a responsabilidade da expansão militarista que ocorre a partir, né, da expansão da OTAN, e claro, a gente poderia falar muitos outros elementos, mas esse seria o central, né? E devido a estes últimos acontecimentos, será que Lula reúne as condições de ser um mediador credível da guerra na Ucrânia? Sim, com certeza, Lula segue sendo um interlocutor confiável, e também o Brasil tem as credenciais para poder se apresentar como um dos articuladores. O Brasil não se coloca, o governo brasileiro em nenhum momento se coloca como o único responsável por articular esse clube da paz, como tem sido chamado pelo presidente Lula. O que é verdade, a política externa brasileira está orientada para contribuir nos esforços pela paz. Então, isso é uma primeira informação. Mas aí já uma segunda que tem a ver com, como posso dizer, a dimensão de construção da paz, porque para o Brasil é um interesse nacional a construção da paz. Também é importante entender isso, porque tanto Rússia quanto Europa, Estados Unidos, China, todos esses países são os principais parceiros comerciais e de investimento do Brasil. Num cenário de guerra, aonde se encarece, né, principalmente alimentos e combustíveis, isso causa uma instabilidade no comércio internacional que prejudica as economias, sobretudo do sul global. Então, na verdade, o que o presidente Lula está colocando é que é necessário conversar com todos os países, os que estão envolvidos na guerra e os que não estão, porque é uma responsabilidade coletiva a paz, porque mais para além da guerra na Ucrânia, existem outros dilemas que o mundo tem que discutir e entender como resolver, como, por exemplo, 1 bilhão de pessoas em insegurança alimentar no mundo. Isso é o que os dados das Nações Unidas apontam. Outros temas relativos ao desenvolvimento, ao enfrentamento das questões climáticas, enfim, tem toda uma outra agenda para além da guerra na Ucrânia que são centrais para o desenvolvimento de fato, conseguir uma paz sustentada. Não é só a guerra na Ucrânia que está precisando, que precisa dessa direção de paz, mas outras questões que também atingem diretamente as condições de vida da população no mundo inteiro também são importantes de serem enfrentadas para garantir essa paz, um mundo em desenvolvimento, em harmonia. Então, o governo brasileiro tem tanto o interesse nacional em resolver essa questão, para melhorar e conseguir ter uma estabilidade internacional na economia para os seus fluxos de comércio, mas também o Brasil, ele sempre se colocou de maneira equidistante, o que significa dizer, ele não apoia, ele não está do lado russo, não está do lado dos Estados Unidos, ele está do lado da paz. Isso é evidente em todas as declarações. Obviamente que o Washington não vai receber de maneira positiva uma declaração como essa, de ser apontado como um dos principais responsáveis pela manutenção da guerra. Mas como a gente já tratou aqui, isso é um dado da realidade. Então é o que o Washington quer esconder isso, mas não dá para esconder. Também tem que ter uma posição de, como eu posso dizer, uma posição de respeito à história como ela é, e reconhecer que é assim que está a economia e a política internacional para de fato construir os caminhos que vão superar os conflitos e construir a paz. Então, é, na verdade, uma posição coerente, portanto, o governo brasileiro segue com todas as suas credenciais. Tanto é que, depois de todas essas declarações, a Ucrânia voltou a convidar o presidente Lula a ir à Ucrânia, né, que esse convite já existe, reforçou o convite para que possa ser discutida a guerra. O presidente Putin, de igual forma, também convidou o Lula
para discutir os temas da guerra. Logo no próximo período, a gente tem a reunião do G7, que também vai ser um espaço privilegiado para discutir com outras nações todos esses temas. Enfim, o Brasil segue ativo com esse plano, tendo uma equidistância, não apoiando um lado específico, mas apoiando os caminhos para a paz. Lula afirma que quer dar uma outra dinâmica à diplomacia brasileira. Diz que quer expandir a influência do Brasil no mundo. Em pouco mais de 3 meses, após o início do seu terceiro mandato presidencial, Lula realizou a sua terceira visita agora ao estrangeiro, tendo anteriormente visitado a Argentina em janeiro, os Estados Unidos da América em fevereiro e recentemente, tal como disse, esteve na China e deverá ainda visitar Portugal neste fim de semana. Que influência Lula quer ter no contexto internacional? Seguramente são dois temas centrais: a paz e as questões climáticas. São duas prioridades da agenda da política externa brasileira. E, claro, um entendimento que a paz e as questões climáticas dependem de uma cooperação internacional, ou seja, tem que existir uma aposta no multilateralismo, envolver todos os países, o maior conjunto de países possível para discutir essas questões, não só discutir, mas também tirar acordos concretos e realizar, executar esses acordos, porque o que a gente percebe nessas duas questões, tanto no tema da paz quanto no tema das questões climáticas, é que há muito discurso e pouca ação, sobretudo no caso das questões climáticas, onde a gente sabe também que os países do norte do mundo, do norte global, são os principais poluidores, né, do meio ambiente. Então, existe uma responsabilidade ainda maior desses países em tomarem ações que efetivamente enfrentem e consigam o que é hoje todos os relatórios do IPCC, né, do painel intergovernamental da ONU para os temas climáticos, apontam que a gente está no momento de catástrofe ambiental. O próprio secretário-geral da ONU aponta muito a urgência que é do tema. Então, por isso, o Brasil se colocando como num papel ativo, altivo de uma política externa que busca criar pontes e não muros com os outros países para o diálogo e a cooperação internacional, necessariamente eleva o patamar da política externa brasileira, colocando o Brasil como um desses grandes articuladores internacionais na cena das Nações Unidas, nas relações internacionais. Giovanni Del Prete, muito obrigado por se juntar a nós nesta edição especial e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Brahim, que vocês consigam aproveitar esse material, estarei sempre à disposição. É uma honra poder, no mesmo idioma, a gente poder compartilhar as nossas análises políticas e econômicas. Um forte abraço a todos. Foi assim uma conversa com Giovanni Del Prete, especialista brasileiro em relações internacionais. Para você que acompanhou este programa, muito obrigado. Voltamos na próxima edição. Até lá, pode acompanhar as notícias em dw.com/português, também no nosso Facebook, português, DW Português para a África, e ainda no nosso canal no YouTube. A todos, um abraço e continuação de um bom fim de semana.